nossa última aula do primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando a respeito da igreja, o corpo de Cristo, e nós estamos finalizando esse trimestre e nós iremos estudar nesta última aula o seguinte assunto: igreja, as portas do inferno não a vencerão. O tema da nossa aula de hoje é igreja, as portas do inferno não a vencerão. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é uma igreja triunfante. Aproveito e peço, se você ainda não fez, se inscreva no canal da IBD. Dê like nesta videoaula e compartilhe e assista às outras aulas que também tem neste canal. Existem aulas e lições bíblicas para as mais variadas faixas etárias. Nós estamos aqui na sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos, e você é o nosso convidado todo especial, nossa convidada toda especial. Tanto você adolescente ou você adulto, criança, seja qual for a sua idade, você é bem-vindo aqui. Então, vamos iniciar o nosso assunto. Vamos ver a respeito deste tema. Mateus capítulo 16, versículo 18 fala da seguinte maneira, e é o nosso texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus se referindo a si agora, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18, Jesus falando a respeito da igreja dele, de sua igreja fundada, o cristianismo. João capítulo 4, versículo 35 ao 38 diz assim: esta é a nossa leitura bíblica em classe. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem ou regozijem. Portanto, sinto, é verdadeiro o ditado, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa onde vós não trabalhastes. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 9 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós, irmãos, somos agentes de Deus para semear a sua palavra. Nós, os cristãos, os crentes, não podemos ficar acuados timidamente ou covardemente por trás dos muros das nossas igrejas, por trás das portas das nossas igrejas e do templo, enquanto que todo o arsenal, a cultura ruim, todo o inferno e toda a maldade está aí fora, tentando atacar a humanidade, a igreja e qualquer que seja a pessoa. Precisamos partir, agir para cima, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Igreja, apesar das ameaças e resistências do inimigo, avançará triunfante para o louvor da glória de Deus. A igreja de Cristo tem uma promessa de que ela é vencedora, então independente do que aconteça, ela continua seguindo firmemente para Cristo. E eu e você somos agentes e convidados, convocados a fazer parte desse exército que caminha triunfante para Cristo. Para isso precisamos estar em dias na igreja, servindo a Deus com toda a singeleza de coração. Então,
A igreja ela tem um grande chamado e é um chamado para semear. A igreja ela foi incumbida da missão de evangelizar o mundo. Vamos ver o que fala em Mateus capítulo 28, versículo 19, que fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, versículo 20, a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Há uma promessa de Deus para mim e para você como igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, e nós devemos evangelizar, e Cristo estará e está conosco todos os dias, todos os instantes e todas as horas. Cristo está conosco e somos comissionados para semear, levar a palavra de Deus aos locais. Jesus usou uma analogia bem interessante, que foi o da semente na parábola do semeador. Ele usou todo este aparato da parábola para demonstrar como que se dá o crescimento. Um foi o que plantou, outro que regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E houve sementes que caíram em diferentes locais, e dependendo do local que a semente caiu, ela cresceu ou não. Ou seja, isso está demonstrando que eu e você precisamos pregar o evangelho. Se vai fazer efeito, efeito é por conta do evangelho e não de você, e não do evangelista. A sua santidade, a minha santidade não aumenta o poder das escrituras. Ela em si, a palavra de Deus é poderosa, independente de mim, independente de você, mas eu e você precisamos anunciar. A semente é a palavra de Deus. A semente que é jogada, para ser plantada é a palavra de Deus que é plantada nos corações. Há corações que recebem a palavra de Deus e eles crescem e florescem. Há corações que recebem e é apenas um fogo de palha que logo esquecem, que é quando cai nas pedras. Há sementes que caem entre espinhos, é sufocada, ou seja, ela nem chega a germinar, ela murcha ali. Então, há pessoas que nem dão ouvidos à palavra de Deus, mas há aqueles que é terra fértil, que a semente cai e que ela cresce. Então, eu e você, nós não sabemos quem é que é terra fértil para a palavra de Deus ou não, para a semente bíblica ou não. Então, precisamos pregar para todas as pessoas. Todas as pessoas. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8 e 11 tem um texto interessante que fala: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Não é algo à toa. Cada conversão é uma colheita. Quando a pessoa se converte, é como um fruto que cresceu, germinou e agora foi coletado, ele foi retirado, Ele foi uma colheita. É o resultado do fruto do evangelho. Quando você tira o fruto maduro, você colheu aquele fruto, porque foi plantado em um coração bom. Vamos ver aqui o que fala Tiago capítulo 1, versículo 18, que fala assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Eu e você, quando a palavra de Deus nasceu em nosso coração e nós demos ouvido, se transformamos em frutos e fomos colhidos para a lavoura de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder, e nós podemos ver isso, que a palavra de Deus, ela é poderosíssima para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ela é como uma semente viva, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, além de viva, ela também regenera. Nós temos também um texto, o texto de João 8 e 32, pois ela liberta também. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ela regenera, ela liberta. Ela liberta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 fala assim: pois vós foram regenerados. Ou seja, a palavra é regeneradora.
não de semente perecível, mas imperecível, ou seja, a semente que foi plantada no seu coração, ela não morre, pois ela é a palavra de Deus. Por mais que você nem deixe crescer, mas ela continua viva, eficaz lá. E ela produz fé. Nós temos um texto de João 8:32. Aliás, nós temos aqui o texto de Romanos 10:17 que fala: consequentemente, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé. A palavra de Deus também, além de produzir fé, ela santifica. A palavra de Deus também nos santifica. João 17:17, santificai-vos na verdade. Quem que é a verdade? A palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Depois temos João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a palavra de Deus, ela também nos liga, nos leva a Deus, pois a palavra de Deus é o próprio Deus falando do seu amor para nós. Olha que lição maravilhosa. Olha que lição linda. A função do semeador é apenas semear. Ele só precisa semear. O crescimento vem de Deus. Olha o que está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta nem é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós já lemos esse texto antes. Ou seja, seja um semeador. Aonde a semente vai cair, isso já não é problema seu. Isso já não é responsabilidade sua. Sua responsabilidade é pregar. E quando você prega e você é o semeador, a igreja ela cresce. Não existe uma fórmula por A mais B, digamos assim, exata, certa, de como fazer a igreja crescer. Quando se trata do crescimento da igreja, nós apenas encontramos alguns princípios e exemplos bíblicos que podem ser seguidos. Por exemplo, nós temos a história da igreja em Antioquia, que ela cresceu e se expandiu em sua época. Você pode ver sobre isso em Atos capítulo 11, versículos 19 ao 30. Ela foi estabelecida por homens que não tinham muito conhecimento, por pessoas leigas, porém pessoas cheias do Espírito Santo. E nesta igreja de Antioquia nós podemos observar algumas coisas que existia lá, que acontecia lá, que podem servir de critério para a nossa igreja crescer também, que podem servir de exemplos. Sabe o que era a primeira coisa que tinha na igreja de Antioquia? Por isso ela crescia tanto? Tinha a mão do Senhor. Atos capítulo 11, versículo 21 fala assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, a mão de Deus estava na igreja, estava junto daqueles homens leigos, daquelas pessoas que tinham acabado de se converter, e estavam ali com amor fazendo a obra de Deus. Temos também, além da mão de Deus estar sobre eles, também há o empenho dos irmãos, dos crentes. Eles se dedicavam. Versículo 24 fala assim, do capítulo 11 de Atos: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muitas pessoas foram acrescidas ao Senhor. Ou seja, ser um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, fazer com que ele trabalhasse para Deus, e isso atraiu as almas. Isso atraiu as almas. João 6:16-8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, pois não é o homem que convence. Você apenas se empenha e prega o evangelho. Quem convence é Deus. É Ele que salva, e não você, e não seu empenho. Mas você precisa se empenhar para ser uma boa pessoa, para assim você pregar o evangelho. Era uma igreja que também eles se dedicavam à oração e ao jejum.
eles oravam e jejuavam. Atos capítulo 13, versículo 1 fala assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, que fora criado em Horebe, e o tetracra, né? E Saulo, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-se nas mãos, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ou seja, eles se dedicavam ao jejum e à oração. A oração, ela é primordial. A maneira que você vai se relacionar com Deus é com as suas atitudes, mas a maneira que você vai conversar com Ele é através da oração. Então você ora, você jejuma para mostrar para Deus que você não vive em função do seu corpo, mas você vive em função a Deus. Você jejua para mostrar para você mesmo que você vive dependente de Deus e não da alimentação. O seu Deus não é o alimento, o seu Deus não é o seu ventre, mas é o Deus criador do céu e da terra. A igreja também tem, os irmãos da igreja de Antioquia também tinham algo que era maravilhoso, que era a integração e comunhão. Eles eram unidos, juntos. Atos 11:24 fala: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas coisas eles faziam. Ser um homem bom, cheio de fé, é um homem que tem comunhão, é alguém que busca a Deus. Os irmãos também, eles tinham uma espontaneidade nas suas atitudes, ou seja, eles eram voluntários para fazer a obra de Deus. Vamos ver aqui o que o texto fala, Atos 11:29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ou seja, os discípulos decidiram, eles viram que os irmãos precisavam de ajuda, então eles começaram a trabalhar de acordo com suas possibilidades para ajudar os irmãos. Ou seja, era um voluntário, espontâneo, eles ajudavam a obra de Deus. Eles tinham paixão pelas almas, você pode conferir isso em Atos 13:49, eles amavam as almas, por isso eles agiam assim. Eles também tinham experiências pessoais com Deus, e essas experiências pessoais deles com Deus os aproximavam mais de Deus e os deixavam mais convictos da obra que eles tinham. E o seu chamado? Qual é o seu chamado? Fomos chamados para fazer discípulo, ensinar as pessoas a guardar tudo. Nós lemos isso em Mateus 28, 19 e 20. Eu e você somos convocados para ser discípulo de Cristo e fazer discípulo. Mas o que significa fazer discípulo? É justamente transmitir os ensinos de Jesus, não apenas com palavras, mas com a sua própria vida, com as nossas próprias atitudes. É necessário para mostrar de forma prática como que é a vida de um cristão. Devemos praticar e com a nossa própria vida demonstrar aos nossos discipulando como que é um discípulo, como que alguém está buscando a Deus. Então você é um discípulo de Cristo, discipulador que cria outros discípulos? Se não, comece a buscar a Deus. Nesse último trimestre, nesta aula, eu gostaria de ressaltar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, quando você se dedicar a evangelizar, a ser luz e sal do mundo, as portas do inferno não prevalecerão. Uma turbulência ou outra pode até acontecer, mas que as portas da palavra de Deus, do Espírito Santo, estarão sempre abertas para você, isso sim. Com esta aula nós encerramos o nosso trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2021. Estudamos nesse trimestre um assunto bastante interessante, que é a igreja, o corpo de Cristo. E nessa última aula você aprendeu, ou pelo menos refletiu a respeito desta ideia de que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, nos dando possibilidade de pregar com ousadia a palavra de Deus, pois as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se Deus nos der outra oportunidade nas próximas aulas, no próximo trimestre, estaremos de volta, continuando
com os nossos estudos, com as nossas reflexões. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Ele permitir. Amém.